Eu sou a Lia Camargo. E eu sou a Lu Carniti. Sejam bem-vindos ao Essa Tal Maturidade. Esse nosso podcast que fala ali com a mulher dos 35, 40, 45, sobre esse mundo, esse universo que acontece na nossa vida. Você pode acompanhar a gente pelo YouTube, pelo Spotify e nas redes sociais a gente está como @ETMcast. Hoje a gente está com uma convidada que é jornalista, criadora de conteúdo, uma viajante apaixonada. Ela também fala de gastronomia como ninguém. E a gente vai falar aqui um pouco sobre algumas reinvenções que ela teve na vida. É isso, a gente recebe com muito carinho e com muita gratidão Érica Gentili. Ai, eu me aplaudi. Bem-vinda! Merece. Obrigada pela oportunidade. É uma realização muito grande estar com vocês, que eu admiro tanto. A gente está muito feliz que você está aqui com a gente. E a gente tem muito para conversar sobre essa história aqui de vocês duas pioneiras das redes sociais, as que lá quando era tudo mato, vieram carpinar, né? Acho que a gente plantou um mato. Jogamos semente do mato, É isso. Você conta pra gente um pouquinho, assim, Érica, como que você chegou aqui, como que você começou tua história? Vamos lá, um pouquinho. Bom, na internet, vamos falar, eu acho assim, a gente fala de maturidade aqui, né? E eu tava até pensando em alguma coisa que eu vi em filosofia, que a maturidade, na verdade, ela vem do abandono do infantil. Infantil é o que não fala. Em etimologia da palavra. Então, eu acho que eu comecei a experimentar a maturidade na internet, quando eu comecei a falar. Porque eu era uma menina um pouco tímida, que gostava de estudar, mas que acho que a Lia entende muito isso. Na nossa época, era um início de expressão, né? Pra gente não tinha essa coisa de expressar pra ser famoso, mas de autoexpressão. Então, a gente começava nossos blogs pra colocar a nossa opinião pro mundo, pra receber também conselhos, não era? Isso. Então, começava em comunidade. Não construía comunidade depois, a gente era uma comunidade que se expandia. Então, eu acho que o meu processo de amadurecer começou quando eu comecei a falar. E acredito que a Lia também tem essa experiência, que quando a gente começou a falar, a gente inspirou outras meninas a falarem também. Porque lá atrás não tinha tanto espaço assim, né? Principalmente na internet, que era um ambiente totalmente masculino, assim, de quem produzia para a internet, porque era muito mais focado em a parte estrutural, né? De lógica e tudo mais. Então, eu lembro muito quando você começou, né? O blog, na verdade, o DOS, né? O site. Antes o site. Era realmente Site. era tudo azul marinho, assim, os sites feitos, aqueles sites robustos, feitos pelos meninos, falarem de coisa de menino. E aí eu comecei fazendo sites amarelinho, rosinha. De repente eu vi que outras meninas gostavam das mesmas coisas que eu, né? Porque eu acho que a gente ainda, a priori, fazia muito pra gente, né? Era a minha vitrine, era o que eu queria botar ali. E de repente você vê, ela também gosta de Hello Kitty. Ela também gosta disso, daquilo, né? E você criava uma comunidade sem nem saber o que tava ali fazendo. E uma história pessoal que eu falei até pra Lia quando nós chegamos, é que eu tenho o blog desde 2001, né? Que comecei com domínio próprio. Mas, quando eu tive contato com... Ela tinha um site, que vocês têm que lembrar, gente, Dolls, né? Quem aí lembra? Quem montou Dolls, deixa uma curtidinha e comenta aí embaixo. Você montou Dolls? Por Sim. favor. Gente, foi os primórdios da internet, né? E assim, eu lembro de ter usado uma bonequinha dela, que meu blog chamava o Diário de uma Princesa. Então ela tinha uma princesinha assim, com um guarda-chuvinha rosa e uns tilili. Ponto GIF. Que neném. E aí foi meu primeiro logo, foi a Lia que fez, ela nem sabia. E hoje vou comprar os direitos agora. Olha, é o seguinte. Mudou a minha vida e nem sabia. Então acho que a internet tem muito disso. A gente semeia, a gente nem sabe o que vai colher, né? Tem alguém de uma cidade que a gente nunca viu, uma menina que a gente nunca viu, entre aquelas milhares. Às vezes a gente fala, hoje as métricas de vaidade ou as métricas são cobradas é muito a ver com, tem milhões de visualizações, mas e aqueles milhinhos, e aquelas 100 pessoas, quem são? Como a gente tocou aquela pessoa de alguma forma? E são sementes. Então, a gente que semeou tudo isso, colheu hoje um mercado. A gente foi amadurecendo como pessoa, amadurecendo o mercado, e hoje que a gente tá numa maturação nova de novo, né? A gente chegou numa transformação totalmente digital, em que outras coisas são valorizadas, e aí agora a gente vê um retorno para valorizar o que a gente era no começo, que é a comunidade. A persona, ela sempre Lia Camargo, ela usava sempre o nome dela, mesmo quando usava Dolls, a gente sabia quem era, tinha uma cara, sempre teve a personalidade. Eu sempre usei também o Érica Gentili. E aí, às vezes, a gente vê agora um movimento que as pessoas querem saber quem é que escreve essas coisas. Muito mais no perfil @tal coisa, @guia tal. Agora, quem coloca a cara é mais difícil também, porque as pessoas amam e odeiam quem a gente é como persona, mas eu acho bem importante você colocar a sua personalidade. Você começou menina, e aí, em que momento ali você decidiu virar jornalista?
Nossa. Como que saiu esse gancho do profissional mesmo? Ah, boa. Pergunta excelente. Porque eu sou blogueira desde os 14 anos, mas sempre fui muito estudiosa. Então, me formei na escola, depois eu fiz ProUni e entrei no Mackenzie em jornalismo. Eu não tinha condições nenhuma de estudar. O Enem, na verdade, foi algo que eu consegui uma isenção na faculdade, da faculdade não, perdão, na escola, para fazer ali. Eu não tinha nem o dinheiro da inscrição. E, assim, essa é a realidade de muitas meninas. Mulher estudar, assim, são tantas barreiras. Graças a Deus, melhorou muito. Mas a gente tem muita coisa para conquistar. Então, eu fiz lá, estudei no Mackenzie de jornalismo. Depois, estudei marketing na FGV. Fui fazer moda no Senac. Até lecionei lá uma época, em outras faculdades de comunicação também. E, por fim, no final da graduação de jornalismo, eu fui para a China, em Xangai. Na Xangai Gelton, defender uma tese sobre educomunicação, que é educação pela mídia. Que nerd você é, amiga! Tá disfarçando de repente, olha que nerd! Foi intenso. Incrível. Educação pela mídia, que era alguma coisa que eu já sentia naquela época de 14 anos, que a internet ia ser algo para educação. Então, eu fui defender lá na China essa TCC, e foi muito divertido, assim. Então, a Sociedade em Rede falava dessas coisas. Ai, gente, pesquisem, é ótimo. Pensamento complexo. Então, assim, é engraçado, porque a internet, na verdade, eu sou uma pessoa complexa, cheia de pensamentos. Então, a internet era onde eu me organizava para ser mais simples. Nem sempre eu consigo. Às vezes, uma frase vira um textão, mas eu tô ainda melhorando. Mas é isso, acho que eu conseguia me expressar com mais simplicidade. Então, também era um treinamento. Então, como eu virei jornalista? Estudando assim, mas aí eu fui para a carreira corporativa. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, muitos já podiam fazer os estágios e tal. Na minha época, eu não podia me permitir, porque eu já era meio arrimo de família, já tinha que dar conta de muita coisa. Eu não podia deixar de ter um emprego formal que tinha garantia daquilo para o estágio, às vezes, não remunerado, porque em comunicação, gente, isso acontecia muito. Verdade. E aí eu tinha Ainda mais se fosse um estágio legal, realmente, né? Numa área que havia um interesse. Você não ia ganhar nada. Nada. Eu posso até falar, eu lembro tanto, tinha um cartaz, assim, na faculdade, que era o estágio na Globo. E aí, eu lembro um professor falou, é sua cara, não sei o quê. Mesmo? Sim. E nessa época, eu trabalhava no telemarketing do banco. Então, imagina, fazia telemarketing, acordava 4h15 da manhã, lá de Osasco, saía, ia lá para a faculdade, entrava às 6 horas da manhã, atendia os clientes, ia a pé até o Mackenzie, da Santa Cecília até o Mackenzie, dali uma caminhadinha. Aí era assim, banco ou Globo? Banco, paga. E a Globo, aí eu fui falar, vamos ver, né? Gente, não pagava nada. Eu acho que não pagava nem o meu transporte, eu teria que investir. Então, como que eu investia na minha família e não encontrar? Não dava. Então, às vezes a gente fala de meritocracia ou de, você que vai atrás de tudo. Nem tudo a gente consegue no tempo que a gente quer, porque a gente parte de lugares diferentes. E foi bem louco estudar numa faculdade de elite, porque é uma das faculdades de elite de São Paulo, tendo uma outra vivência, porque ali ninguém trabalhava por um tempo, né? Alguns outros colegas só, a maioria não. Sem juízo de cada um tem parte de um lugar, que sorte a sua, se você podia dormir e morar do lado da faculdade, não era meu caso. Então eu falei assim, eu lembro muito dessa oportunidade, porque realmente era minha cara, mas eu não pude começar dali. Então eu fui ter uma carreira corporativa, então dentro dessa instituição financeira eu fui até a coordenação de marketing, então consegui ir para a minha área de jornalista, e depois tive a oportunidade para ir para a indústria da beleza, e fui ali colocando a comunicação em prática de outra forma, nunca abandonando o blog e escrevendo eventualmente para o Huffington Post, eu escrevi uma época, Correio Paulista, que é um jornal regional ali da Grande São Paulo. Então, fui escrevendo também como colunista sem parar minhas paixões. Então, assim, enquanto eu não conseguia viver das minhas paixões, eu fui fazendo uma dupla, tripla jornada. E eu sei que, às vezes, para quem está assistindo, parece que a nossa vida é toda ganha. Mas com as mudanças, as reinvenções, até mesmo dentro da internet, né, Lia? Do que a gente viveu e do que a gente vive hoje, a gente precisa se reinventar sempre. E é triste, às vezes, a gente ter tantas jornadas e chegar, às vezes, sem energia, esgotada aos 40 anos. Pra gente rodou muito, né? Mas eu acho que, assim, é muito inspirador saber que a gente inspira alguém. E, eu sou inspiradora? Não, a gente inspira e também não, né? Mas eu acho que é muito inspirador saber que às vezes aquele nosso post no blog, aquela nossa dó que ficava madrugada, você fazendo, né? Programando, fazia alguém feliz do outro lado. Sim. E é uma coisa boa pra gente resgatar hoje em dia, né? Onde a gente olha pra 300 mil seguidores e fala, só isso, queria ter 1 milhão. Não é nada, né? A gente tentar recuperar um pouco essa coisa do, olha quantas vidas a gente tocou ao longo dos anos, né? Tem gente que escolheu carreira por causa de alguma coisa no meu blog, porque viu o que eu fazia. E o que vale mais? Você ter 1 milhão
não que não queiramos, né? Sim. Óbvio, mas você ter 1 milhão por um curto tempo, ou você impactar a vida de 300 mil pessoas por 20 anos, né? Longa, né? Você impactou ela na adolescência, ela continua com você, na fase adulta e todas as gerações. É isso, porque as pessoas seguem, né? Vocês têm seguidoras muito... Desde que a gente é adolescente. Desde sempre, que falam, poxa, eu lembro da história, você conta uma história. Tô aqui desde que... Tô aqui desde que, então assim, o que vale mais, né, hoje, se a gente for parar pra pensar? Vale mais você impactar um monte de gente por um curto período ou as pessoas de sempre ali, né, que estão sempre com você? E Lu, 300 mil pessoas é muita gente. É muita gente, a gente lógico. perde aí essas métricas. Eu tava ouvindo até o Cortella hoje, ó. É legal, né? Eu gosto de filosofar. Mas ele tava falando sobre isso. Essa métrica é o quê? Né? Que métrica é essa de quantas milhares de pessoas? Qual a qualidade disso? Então, não é que eu acho que quem pensa em marketing, que é teu caso como empreendedora, então você vai pensar naquela pessoa que vai dar realmente, eu preciso que atinja isso aqui. Mas quando eu tô falando de comunidade, de credibilidade, muitas vezes as pessoas até não entendem. Ali é como eu fazemos, propaganda para marcas sensacionais, assim. Sim. Né? Aí, às vezes, as pessoas podem se perguntar, mas é porque é nosso posicionamento de uma carreira, de uma vida. A gente ali também não faz qualquer coisa, porque a gente tá falando com uma comunidade que a gente construiu com muito suor. Sim. E sem fazer nenhum atalho, né? Isso, e mantendo a ética, que é uma coisa que é difícil, queira ou não, né? Por mais que seja uma boa pessoa de coração. Manter a ética, não se corromper, não se vender por uma coisa que você não usaria, não gostaria, não quer falar, é uma coisa difícil de ter a longo prazo. E nos dias de hoje, se manter dessa forma é muito complexo, porque hoje em dia as marcas mesmo, algumas que não têm uma estratégia muito direcionada, acabam disparando para tudo quanto é canto e com muito dinheiro. Hoje em dia você vê quantas investimentos não são todas que têm esse refinamento de olhar o histórico das pessoas com que está trabalhando, né? E até as novas coisas que têm vindo aí, as bets da vida, essas coisas que vêm, né, para o caminhão cheio de dinheiro na porta, você fala, não só isso, né? Mas, enfim, um monte de coisa que aparece, você fala, o que faz sentido dentro de toda essa história que Tô precisando de dinheiro. Como é que essa bet funciona? Né? Ai, meu Deus. Que é o tigrinho, né? É muito loucura. Eu tenho contato com muita gente, né, nesse meio, e tem gente que justifica, não, você também não faria? Cara, eu já tive batendo na minha porta, mesmo sendo a maior, assim, e eu não fiz. Mas é porque eu penso uma carreira de longo prazo. Eu quero ser escritora, apresentadora, eu quero pôr na minha cara e não ter nada que me desabone. Se tiver, eu saiba pedir desculpa, mas nada que eu tenha escolhido. A escolha financeira para nós é mais desafiadora, porque a gente não é essas que tem zilhões de seguidores e tem todos os dias publicidades. Então a gente faz escolhas ali sábias para continuar se mantendo e criando. E criar custa. Sim. Então, para nós faria uma baita diferença ganhar 1 milhão de uma casa de bet para manter ali, assim, a minha super estrutura, né? Meu reality show. Mas aí já pensou, amiga, a pessoa começa a descrever falando assim, perdi dinheiro, tô passando fome, fiz merda, sabe? Claro, Você falou eu não vou ser responsável por um negócio desse. Claro que não. E eu acho que a gente é responsável sim. Um comunicador social, que nós somos, ele é responsável sim pelo que ele comunica, ele é responsável também, corresponsável por isso aí. Tem até as pessoas que ganham na perda dos outros. Isso é surreal, sim, né? Isso é surreal. Então, assim, você então não tem compromisso com as pessoas, não tem empatia com o seu público, vale a pena? Então, você tá ganhando o mundo e perdendo a alma, tu e dos outros. Ganhando o mundo e perdendo a alma. E a internet hoje, né, se a gente for olhar para isso, para as relações que estão ali, é muito sobre isso, não só sobre dinheiro, mas também sobre princípios, sobre uma série de coisas que tá tudo muito exposto, tudo muito solto, né? Se a gente for parar para pensar. E aí eu queria entender, Érica, como que foi a sua transição, a hora que você falou então que você trabalhava numa indústria de cosméticos, e aí, mas você continuava ali como hobby, fazendo as coisinhas que você queria. Isso. Ótimo, qual foi a hora que você falou, não dá mais, eu preciso me dedicar à minha carreira como criadora de conteúdo e deixou o corporativo? Que momento que você teve essa virada? Legal. Nossa, que pergunta interessante e profunda, vocês nem imaginam. Eu nunca deixei o corporativo, ainda presto consultoria, eu presto alguns serviços, mas essa virada não aconteceu porque eu planejei. Em 2013, eu tive um tumor na cabeça, eu ainda estava nessa companhia e não tive todo o acolhimento que eu precisava. Eu saí dessa companhia e eu tive que começar um tratamento que durou por muitos anos. Que eu tive um tumor na cabeça, fiz a cirurgia que foi muito bem sucedida perto do que era. Eu tive um macroadenoma de hipófise, vocês podem pesquisar aí, que é um adenoma, que é um tumor de topo de cabeça. Você estava com quantos anos?
Não, 20 e poucos, calma aí. 2013, eu sou de 86. Eu sou de humanas. Eu também. Gente, desculpa. alguém... Menos de 30. Tinha 27. Que susto que você 26, tomou, 27, né? Porque tava tudo certo na minha cabeça. Lembra que eu falei da minha jornada de estudar? Estudei dentro da situação financeira, tudo que eu passei. Falava, cara, eu tô estruturando a minha vida pra mudar a minha vida de quem está perto de mim. E aí vem uma notícia avassaladora. Eu acho que eu não tinha o entendimento de hoje que a gente vai tendo. E aí eu enfrentei aquilo com unhas e dentes porque não tinha alternativa. E aí eu fui conseguir fazer a operação foi bem sucedida para retirada, só que ele também tirou essa hipófise, ela cuida de todos os nossos hormônios, da adrenal, que cuida dos nossos rins, então eu não filtrava mais urina, então eu fiz xixizinho branco durante meses e meses, quase um ano, eu fazia branco, não tinha cor, assim, coisas assim que a gente nem imagina dos impactos. Eu tive meningite, né? Tive no pós-operatório, eu tive mais de 400 dias internada, até apareceu na Veja uma vez, eu com meu marido, na sequência. Ao longo desses anos em que você enfrentou. Porque ficava a imunidade muito baixa, então o corpo estava lutando com muitas coisas, porque ao tirar aquela glândula que você tirou a hipófise? Tirei, então ela não comanda. Ficou alguma célula lá que, por milagre, ainda eu voltei a menstruar, voltei a ter algumas funções, mas eu fiquei em reposição até de saliva, eu não produzia saliva. Nossa. Então, assim, uma coisa muito surreal. Eu lembro muito bem que enquanto eu estava internada dessa primeira cirurgia, eu fiquei alguns dias sem saber nem fazer xixi, assim, cada um vai de um jeito, né? Eu não conseguia controlar nem a urina, não conseguia me alimentar. Quando eu saí dos tubos para me alimentar, eu lembro que tinha uma enfermeira, as pessoas que são anjos em forma de gente, que se ela estiver ouvindo, lá do Beneficência Portuguesa, que ela me trouxe um purezinho, assim, em formatinho de coração, sabe? Aí eu olhei assim, eu não falei, não acredito que eu vou comer hoje, eu tô falando e vou comer. Aí ela falou assim, viu como Deus é bom? E foi embora, parecia que foi um anjo que passou e deixou um coração. Um purê sagrado. Purê sagrado. Aí eu comi aquele purê, eles tinham gosto dos céus mesmo. Aquele carinho, aquele amor. Então assim, como aconteceu isso? Foi sem escolha, porque eu só tinha como fazer isso. Eu não tinha como, enquanto eu tava tratando, fazer outra coisa. E aí, dessa virada, comecei a me dedicar mais e tudo que a gente dedica começa a crescer. E aí minha comunidade foi crescendo. Eu nunca foquei nesse assunto. Ele é uma das coisas da minha vida. E a gente que tem diário, é uma das coisas que a gente passa. A gente falam assim, qual é o seu nicho? Pra gente é um pouco difícil falar disso. Por mais que eu tenha nicho de viagem e gastronomia, é a nossa vida. Porque a gente começou na internet pra se expressar e juntar gente, né? Não dá pra separar. Não dá pra botar o resto numa caixinha e falar só de uma coisa, ali né? É só isso. Você sente isso também? Não tem como. As pessoas perguntam, elas querem saber. E até quando eu trabalhei em revista, trabalhar em editora grande, tinha muito essa separação. Era todo mundo, assim, o profissional muito em cima do muro. Ele não botava cara, ele não se mostrava. E isso é um empobrecimento do conteúdo. Porque é muito mais legal você ver quem tá falando daquilo. Quem foi a jornalista que fez aquela cobertura, que foi aquele show, que deu essa opinião, que deu essa dica de moda. Então, eu acho que não há nenhuma coisa que vale. Que, assim, eu acho que deixa pior as coisas. Humaniza, né? É literal, humanizar normal. Agora, falando assim, como começou, ainda começou assim. E aí, eu comecei a falar mais. Então, o Diário de uma Princesa se transformou em It Girl. Você é da época das revistas, estouraram as It Girls. Então, para as pessoas, às vezes a gente até na revista As It Girls, foi que ela colocava a nossa roupa lá. A gente era. E eu falei, quê? Com tudo que eu tô passando? Ixi, então, It Girl. Tipo assim, ixi, aconteceu um susto que você brincou. É o susto, eu levei um susto. Então, agora não é assim. Então, eu começava a questionar, antes pra nós era embrionário isso. Questionar mesmo os padrões, porque sempre teve, e agora, infelizmente, tá voltando uma onda aí de padrões estéticos e comportamentais terrível, um retrocesso em publicidade, em tudo, mas falando daquela nossa época, era uma ruptura você falar sobre diversidade. Então, eu lembro que aí eu comecei a fazer uma comunidade com meninas que falavam português, de Moçambique, de outras coisas assim, que eu me comunicava pela internet, que tinham suas colunas no meu blog. E a gente conversava e via que tínhamos muito em comum. Assuntos em comum. Aí, meu blog foi hackeado 3 vezes, aí teve uma vez que eu fiquei só no Instagram. Ai, que dó! Que saco! Voltar, cara. Porque era muito, financeiramente era difícil também nessa minha época, manter tudo. Sim. Aí eu falei, então vou continuar nas redes sociais. E fui migrando, acho que você também passou por isso, vocês passaram. Que era, você tava no Orkut, aí tinha as comunidades suas, depois a gente veio o Flog.
aí Facebook, e aí depois Instagram. MySpace, meu amor, tem MySpace, nossa! É verdade. Snapchat a gente passou também, sei lá o que vai vir aí, mas a gente vai levando nossas comunidades para os lugares. Temos que ser valorizadas, a gente vai, carpinando. E é muito, pra quem não tem ideia, é muito difícil você carregar uma comunidade de um lugar para o outro, porque não são as mesmas pessoas que estão nesses lugares, não são as mesmas linguagens que você usa, é muito difícil. Então, essa sobrevivência ao longo do tempo, né? Acho que você falou uma coisa tão importante, Lia. Você imagina quantas pessoas já passaram por nós? É muito mais do que os 300 mil que a gente tem hoje. Sim, e eu hoje, é engraçado, às vezes eu, sei lá, faço um TikTok, alguém aparece assim, nossa, eu te segui no blog, faz tempo que eu te perdi, sabe? Imagina o tanto que ficou perdido no caminho ao longo, porque né? Às vezes talvez tenha essa questão de, por exemplo, te acompanhava na juventude, na adolescência, na juventude, aí você casou. E aí a pessoa não casou. Ela fala, agora ela tá falando de casamento. Não tem nada a ver comigo. Ela engravidou, eu não tenho filho, não tem nada a ver. A pessoa vai, daqui a pouco ela volta e fala, nossa, o Fefe já vai fazer, já tem 9, né? Não, 8, né, que ele fez, já vai fazer 9, já tem... Aí já a pessoa perde, né, um pouco do tempo, assim, né, e acaba assim... É bom isso, que volta, vai, vem, né? E a gente também se interessa, desinteressa pelas coisas. Nossa, mas isso é bem legal, né? É, demais. E a viagem? Que momento que você falou assim, tá, então não existe apesar de ser uma rotina, né, de você falar sobre o seu dia a dia, enfim, da vida como um todo. A sua cura foi bem aos poucos, né? Então, assim, a saída e volta do hospital, as coisas foram bem aos poucos, caminhando. Excelente pergunta. Porque como que você retomou, de repente, numa viajante, né? É verdade. Excelente pergunta. Porque, assim, eu tenho... Quem olha pra mim... Aliás, ontem, na academia, tive mais um anjo que passou e falou um negócio que eu falei, olha que legal, vou falar no podcast. Eu tava lá me exercitando e eu tava até conversando com as meninas no começo, que eu tive agora um outro diagnóstico, entre eles algo na coluna, uma lesão degenerativa, que eu tô vendo aí como que vai ficar. E aí, o moço da academia, o professor Caio, falou assim, nossa, você chega aqui com seu esposo toda feliz, né? Quem olha pra você não vê. Me fez lembrar de uma história. E eu nem sei contar as histórias direito, mas espero que eu consiga. Que existia, biblicamente, uns caras lá, acho que eram fariseus, que ficavam assim, ai, eu estou tão triste, estou jejuando. Olha como eu estou mal. E, tipo, eu tô passando por uma coisa, aquela pessoa que... Sofrendo. E pra mostrar pros outros, pra que os homens aplaudissem a eles. Olha que pessoa... tal. E aí falou, vocês chegam aqui com alegria, comunicando, felizes. Não é que a gente tem a felicidade da esperança, não é? A felicidade de não estar ciente do que está acontecendo. E eu acho que vocês são como essas pessoas, em que Deus abençoaria. Tipo, falou isso. E que Deus acolheria. Não espera dos homens um reconhecimento, né? Aí eu fiquei assim, gente, que coisa linda. De repente ele pregou, era pra ele estar ali fazendo um personal. Falei, você fortaleceu, não foi meu músculo, não. Que lindo, né? Então, assim, a gente tem que estar atento às pessoas, gente. Os milagres, as pessoas falam com a gente durante o dia. E aí, então, lembrando disso, eu tava falando de como fortalecer. Então, assim, eu sempre tentei olhar pela janelinha de tudo. E me deu uma urgência de viajar e de conhecer o mundo, que eu sempre tive. Minha primeira viagem sozinha foi para a Argentina quando eu estava na faculdade. E aquela questão da estudante que é bolsista, meu Deus, tinha uma disciplina que engajava a gente para fazer uma viagem internacional. Pra quem já tá naquela elite, né, gente? O colégio elite, sabe aquela série? Então, o que é? É só ir pegar e ir pra Praia Grande, né? Pra mim, não era. Então, eu consegui ali, numa época, uma moça que era missionária que morava na Argentina, e fui pra casa dela, consegui comprar uma passagem, não sei o que, e fui fazer minha matéria lá, que tinha que fazer uma matéria do exterior. Então, foi minha primeira viagem. Foi ótimo. O voo já arremeteu, desceu já sozinha, Jesus. Foi horrível, eu não entendia nada. Eu falei, eu vou morrer. Mas aí também... Pobre não merece viajar. Olha, que demais. Você nem sabe. Aí viajava com RG, né? Eu sou perdida hoje, mas nessa fase, minhas amigas não tinha sabedoria. Coloquei aqui, ó, o meu RGzinho, né? E desci, piririm, pom, pom, né? Caminhando, eu vou pra cá, não. Assim, cheguei, beleza. A hora que eu chego lá, pedem na imigração RG. Eu não esqueci no avião. Meu Deus. Só que a inexperiente viajante, inclusive, sentou em outra poltrona, porque eu nem sabia, eu sentei em alguma, que tava livre. Eu não sabia qual era a poltrona. Era muitos anos atrás. Você não abriu o TikTok, tinha conteúdos de viagem, tá, meu amor? Assim. Você a gente aprendeu Google Flights, tá? Exato. As garotas que viajavam e que saíram de uma situação difícil pra ir e tal, a gente quis ensinar vocês que a gente não queria que vocês passassem por isso. E assim surgiu. Literalmente.
Que é pesquisa de campo, apenas você fez isso para ver o que aconteceria no futuro. Como você perder um RG num avião? Você tá no lugar que você quer. Cara, Lu, Lia, vocês não sabem. Aí eu tive que persuadir com o meu portunhol as meninas lá da companhia aérea, que é da Aerolíneas Argentinas, obrigada, elas subiram pra procurar RG. Só que como eu sentei na coisa errada, elas foram até minha poltrona e não acharam. Aí eu falei, Maninha, lá de novo é porque eu sentei errado. Aí eu falei de novo. Assim, foram me abençoar. Então, assim, como começou essa viagem, aí também quando me formei na faculdade, eu fui pra China, que eu falei pra vocês, também foi uma bolsa. Olha como... Gente, imagina aí na China naquela época. Não, 2009. Um baita desafio, né? Se Não hoje tinha, já é você não complexo... tinha o Google Translator que você apontava e ele te lia as placas. Nada. Gente, não dá pra entender nada. Aí eu fiz até aulas de mandarim, mas eu lembro pouco. E foi muito interessante. Foi um grupo de brasileiros, e a gente estudou lá na universidade com eles. É totalmente diferente mesmo. E foi super inspirador. Então, daquelas 2 viagens, que foram viagens voltadas a estudos, eu falei, há um mundo a descobrir. E eu preciso que as pessoas saibam disso. Então, como nossa formação na internet era inspirar as pessoas para que elas vivessem experiências também, aí foi aí que começou esse meu amor. E aí eu fui sendo convidada para escrever para as mídias também e tal. E fui. Aí começou e tá indo. Tô indo. Mas aí, essa coisa que ele perguntou, que eu tenho que voltar, isso foi em meio às tempestades. Isso é fundamental de ressaltar, né? Não parou, não acabou o problema. Não. Né? Assim, desde que eu operei, eu tive muitas intercorrências. Então, às vezes, iria pra Ilhabela, o que pra uma pessoa é uma picadinha que vai passar ali, um negócio e tal, pra mim se tornavam algumas vezes internações, que aquilo se tornava uma erisipela, que é uma infecção na perna. Aí perdia função, vaso linfático, sepse, que é a infecção generalizada que eu tive 2 vezes. Nossa. Tudo isso porque você não tinha mais a hipófise, não tem mais a hipófise. E aí tem um desequilíbrio hormonal, de tudo. Que foi... Ela ainda tem estudos sobre isso, né? Mas com certeza, foi depois da operação que eu comecei a ter umas intercorrências malucas. E eu tive uma doença rara que chama acromegalia. Que é a hipófise, ela tava secretando um hormônio do crescimento. Sabe aquelas pessoas que ficam grandes, de gigantismo? Sim. Só que depois que passa a nossa fase de crescimento de ossos, assim, ficar alta. Aí começam a crescer ossos e órgãos. Então, meu coração cresceu. Então, esse tumor, ele secretava isso. O coração cresceu, órgãos. Talvez tem gente que nem vai lembrar de mim, que é antes e depois, mas essa época que a gente era da blogueirinha jovem, eu era bem magrinha, bem pequenininha mesmo. Então, eu cresci, fiquei maior, assim, minha estrutura física. Então, foi muito desafiador. Então, foi pra bloquear isso. E eu tomei um bloqueador de hormônio do crescimento durante 6, 7 anos. Só que esse hormônio do crescimento, ele é bom também pra nossa vida, pra ajudar na renovação celular, pra várias coisas. Então, um dos impactos foi uma cirrose hepática medicamentosa. Eu tive que parar com isso. Meu Deus. Nossa, bagunça tudo. Então, você tomando um hormônio ali, ferrado, pra parar. E também para a renovação celular em alguma coisa. Então, a minha imunidade ia com Deus. Então, assim, o que era simples pros outros não era pra mim. E isso é desafiador. Então, eu acho que se tem algo em mim é a resiliência de tentar olhar de como eu posso sobreviver a isso. Me sinto um pouco sobrevivente. Não sou uma história triste, nem sou a história mais triste que vocês vão ver. Talvez você tá passando por coisa e fala, como ela é besta pensando nisso. Eu passo por toda coisa mais difícil. Mas cada um tem a sua fase e tem que experimentar a porção que vem pra nós, né? Eu imagino que, mas as pessoas falam, por causa isso dá sabedoria. Cara, ter passado por muita coisa não dá sabedoria para as pessoas. Porque existem pessoas sábias de 20 anos. Porque ela... Não sei pra vocês, mas eu acho que assim... Não sei se você tem essa vivência, mas eu conheço gente de 70, 80 que são imaturas. Porque as experiências virão para todos. Mas se a gente pensar sobre a experiência... Acho que esse é meu pulo do gato, muito coach. Se a gente pensar sobre as experiências e refletir e ir para a próxima página... Aí a gente vai acumulando sabedoria. Sabedoria, então, seria passar por experiência de forma consciente, talvez... Pensada. Então, passar por experiência pensando sobre ela, e aí você acumula uma sabedoria. Porque senão você só vai passar. Você sempre lidou emocionalmente dessa forma positiva? Sim. Com as adversidades, com as questões de saúde? Sim. Sim mesmo. Mas não exclui que a gente tem que conversar muito dos dias que a gente olha pro espelho com aquela cara de luta e fala, não aguento mais. Sim. Porque a gente tem uma limitação que é física. Por mais que a gente tenha uma força de viver, é complicado. Eu fui uma vez com o meu marido em uma das consultas e a médica disse assim, seus exames são uma aberração.
Ah, que médica Deus. delicada. Nunca Poxa mais- vida, aberração. né? E eu tava noiva ainda. Eu falei, olha, se fosse um cara com menos cabeça, falou, vou deixar essa aberração pra lá, né, minha então. Ainda casou. casa, graças a Deus, brincadeira. Tem que ser uma pessoa parceira também. Aliás, não é pra louvar aos homens, né? Mas louvar as pessoas que são parceiras em momentos assim. Ele é um grande parceiro da minha vida. Ele era meu melhor amigo, se tornou meu amor e passou por mim, comigo, todas essas fases. Eu não sei nem de onde ele tirou força, de verdade, porque é complexo. Sim. Então, ele me viu de todos os jeitos, né? Cabeluda, careca, magrinha, maior e... Enfim. Aí, eu tava falando disso, essa médica falou uma aberração. Ela usou ainda, são exames de menina morta. Tem várias coisas erradas. Nossa, mas tem uns médicos que passam pela... Tem, Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já contei tive uns aqui queridos já na minha vida. No meu foi o caso do Davi, né? Que eu tava na gestação do Davi, no exame no morfológico de primeiro trimestre. Ele achou a translucência nucal do Davi muito grande, não achava o ossinho do nariz. Aí me levou para uma sala e falou: olha, a probabilidade do seu filho ter alguma síndrome é 85% dele ter síndrome de Down, 10% dele ter um problema cardíaco por causa dessa alteração e 5% de não ser nada. E aí ele falou assim para mim, e eu já, daquele jeito, né? Eu entrei no laboratório para fazer um exame para ver meu filho, ai que bonitinho, saí com uma pedrada. E aí ele falou para mim assim, ele falou... se eu fosse você ainda tá na 12ª semana, se eu fosse você, eu pegaria um avião essa semana, vai para Londres, que lá o aborto é legalizado, e já resolve essa situação. Não acredito. E aí eu falei, doutor, peraí, você tá falando para eu fazer um aborto só porque ele tem a probabilidade de ter síndrome de Down? É essa a questão? Ele falou, porque você sabe, né, que você pode até cuidar dele por um tempo, mas e quando você morrer, quem que vai cuidar dele? Não tem subsídio, não tem tudo aquilo. Ele falou, tenta cara de novo. bacana, ele nessa se frieza. esforçou pra te apavorar, desse jeito. né? E num dos maiores acho que no maior laboratório do Brasil, assim, numa unidade de gestantes, né? E ele chegou e falou dessa forma. Então, assim, tem em todos os lugares a galera que não tem vontade nenhuma de bons e maus acolher profissionais e em tudo todas mais. as áreas. Mas não se espera isso em um ambiente que é preparado para gestante no momento de sensibilidade. Exato. Eu Então, nunca você fiquei vê que grávida, mas vocês já, então mas deve você ser sabe complexo, que né? tem em todos os cantos, né? Você também já passou pelos... Já. Quando eu tava internada, que eu perdi minha bebê, que eu ainda tava grávida, ainda tinha vida bebê, vinha assim, um médico que te apavorava, um médico que era realmente um anjo, que sabia como lidar, que sabia como te tocar. Então faz tanta diferença na nossa vida a forma como a gente reage com os outros, conversa com os outros, toca a vida dos outros, né? Pra que você vai ser essa pessoa grossa, ruim, malvada? Independente de que área você atua, mas ainda mais quem atua com saúde, né? Ainda mais quem lida com a vida, né? Porque... Tantas formas de falar a mesma coisa, você vai escolher uma forma tão cruel, tão rude de falar, calma, né? Vamos... Perdeu a sensibilidade. Eu acho que a pessoa tem que rever, né? Exato. Se é aquilo mesmo que ela tem que fazer, né? Senão vai fazer outra coisa, né? Vai trabalhar longe de pessoas. Exato, né? vai trabalhar com máquinas. né? Se você não consegue lidar com o ser humano, Autoconhecimento faz isso. Tem que faz, falar, né? não aguento mais, não vou mais ferir ninguém, não é? É isso. Porque isso é muito complicado. E aí essa médica, então, te falou deixou... isso. E foi uma das minhas... Nossa, porque assim, quando você vira paciente de algo, eu passei por isso, né? Fui curada, não tem mais, inclusive agora dia 17 refiz os meus exames, não tem mais nenhuma. Graças a Deus. Graças a Deus. Nenhum resquício de tumor, graças a Deus, né? Aí descobri outras coisas, né? Que eu preciso investigar ainda, então não vou falar ainda para não deixar ninguém preocupado. Mas também tive um milagre durante os meus exames. Então, o que eu queria dizer para vocês? Que todos os dias nós estávamos comentando, nós temos milagres. Às vezes a gente passa numa rua e aí ia acontecer alguma coisa e que a gente não vê. Tem muitos milagres invisíveis, mas eu vivi um milagre visível essa semana e a gente se emocionou, eu vou compartilhar com vocês. Espero que vocês acolham com o maior carinho, porque eu sei que muita gente está passando por um processo de enfermidade ou tristezas. Isso. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior, mas vivi esse momento e você pode viver também, como também não, e será acolhido da mesma forma pelo nosso pai, que é o que eu acredito. Então, assim, agora no dia 17 eu refiz meus exames da cabeça e também refiz os meus exames de mama e de ressonância magnética. Em setembro, bem no meu aniversário, foi um dos únicos anos que eu não fiz uma grande comemoração, porque eu tava, todo mundo até não entendeu, com um diagnóstico já, nos exames de imagem, eu tive uma lesão de mais de 10 centímetros na minha mama. Pra quem é médico sabe que é uma lesão muito grande. Muito grande. Muito grande. Tanto que a biópsia foi em 5 pedaços, assim, tudo.
E aí, é uma lesão se expandindo e tal, e aí já tava com a cirurgia certa. E aí, nesses últimos tempos, além de... Como eu vou falar isso de uma maneira sensível? Porque cada um tem um jeito, gente, não quer dizer que foi isso. Mas, além de acreditar muito que eu só passaria por isso, se fosse pra ser, eu fiz um propósito de oração, assim, e falava, Deus, se o que você fizer pra mim, tá bom. Eu sei que se eu passar pelo fogo, o Senhor estará comigo. Mas se o Senhor me livrar, eu vou ser tão feliz. Sabe? Meio, afasta de mim esse cálice, né? Mas tudo bem, né? Tipo, aí eu sei que Jesus não foi livre do que ele tinha que passar. Quem sou eu pra exigir alguma coisa, né? Aí tá. Mas foi um cuidado de pai. Porque agora, no dia 17, eu refiz 16 meses, já pra saber como ia ser a cirurgia. Eu vim refazer os exames. E aquela lesão enorme, que já tinha características até podendo ser metastática, que já era muito expansiva, sabe? Toda esquisita. Ela regrediu de tal forma que não apareceu nem na ressonância, nem nos... Olha só, é um milagre mesmo. Milagres. E um milagre documentado, está escrito no exame, não existe mais... Desculpa. Não. Nossa, não se preocupa. Desculpa. Não existe mais sinal de lesão que havia em setembro. Então, assim, a gente foi de talvez não ter chances para ter uma chance de novo. E exatos 12 anos depois da minha cirurgia da cabeça. Eu falei, o seu roteirista da sua vida, ele é assim, ele gosta de muita emoção, né? Caramba, não são só viagens que você faz exteriores, são viagens interiores, é uma reconstrução, né? É uma coisa que você vive dentro também de transformação, de viagem emocional, física, espiritual, muito grande. Acho que eu vim viajar literalmente aqui, né? Olha, que linda essa percepção sobre mim, até melhorou aqui. Mas é isso. E aí, eu falei, como eu vou falar disso de uma maneira sensível? Por quê? Eu trabalhei muito tempo também como voluntária em causas. Até o Oncoguia é uma instituição que cuida das mulheres que estão em descoberta, as famílias com câncer e tal. Tenho casos na minha família de pessoas que receberam curas e de outras que estão em processo de cura. Então, como você sensível, falou assim, por que Deus abençoou ela e outra pessoa não? Deus abençoa todas as pessoas todos os dias. Quem não acredita nisso também? Que é o universo, ou se você acredita que a sua fé na vida também, mas fé é importante, mesmo que não seja uma fé sobrenatural, a fé natural de que você vai acordar, vai e tal, é super importante. Então, assim, olha, não compare o seu caminho, a sua jornada com a de ninguém. Porque eu nunca olhei pra alguém que foi abençoado, que viajou tal, com tristeza de falar assim, queria estar no lugar dela. Mas viva a sua jornada com a sua intensidade, sabe? Como a gente estava falando, as experiências e a intensidade delas que determinam nossa sabedoria, nossa maturidade, nossa evolução aqui. Não é necessariamente quantos anos você vive, que chega no etarismo, né? O etarismo é o preconceito com a idade. Então, nós agora, a gente não é selecionada para vários jobs, porque querem falar com uma geração X, tal. Mas será que com quem nós nos comunicamos não é importante, não é relevante? Essa pessoa não segue consumindo, não segue precisando das coisas também, né? De referência e de tudo mais, né? E é importante dizer que acho que a gente tá agora numa fase bem importante, que é as gerações mais novas agora estão convivendo com as gerações mais velhas já existentes. Então, acho que a gente nunca conviveu com toda a geração ao mesmo tempo, né? Sim, você tem acesso, você vê, se você quiser ver, você vê pessoas de 60, de 70 anos mostrando o dia a dia, mostrando a vida, mostrando carreira. É muito legal. Muito. Então, a gente teve essa extensão aí. Então, isso também nos dá uma possibilidade única, que é escutar essas histórias, mas também trazer coisas novas. Então, tem uma interação, um conflito geracional. Mas eu acho que o etarismo é burro, porque qualquer tipo de preconceito é burro. Ele reduz as pessoas àquela idade. A Erika não vai mais fazer isso porque ela tá fazendo... Eu faço 40 anos daqui a pouco, vou fazer 39 esse ano, tenho 38 agora. Então, eu falo, e ela já tá inválida para várias coisas dentro da TV. Tinha que ser assim, tinha que ser assado. Mas será que a gente precisa colocar as pessoas dentro de rótulos? Então, hoje, as gerações, elas... Tem a intergeracional, né? Então, a avó tá convivendo com a pessoa que já tem acesso à informação desde sempre. Ela tem toda uma bagagem. Apesar dos conflitos, a sociedade ganha muito quando tem gerações tão diferentes convivendo. O que a gente tem de evolução para apresentar disso, né? Então, o etarismo não é só um preconceito com o mais velho, mas às vezes com o mais novo. Fala assim, imagina, a Lia com 14, a Lu com tantos anos, já fez tudo isso. Ela não pode ser com essa cara de nova. Então, a gente precisa olhar para as pessoas além da aparência, além do que elas são, né? Por fora. Bom, um dos assuntos mais deliciosos que você fala, que é uma espécie de cura, que é sobre viajar, né, amiga? E aí, como você, assim, durante a viagem, você já teve, assim, uma experiência de cura em viagem?
Nossa, que lindo. Que pergunta linda. A gente tem a mesma vibe, gente. A gente vai ficar aqui conversando para sempre. Olha, sim, muitas. Eu acho que viajar cura a gente de coisas que a gente nem sabia que precisavam ser curadas. Viajar nos torna mais humildes, que a gente vê o diferente, o diverso. Que as pessoas comem diferente, se vestem diferente, pensam diferente. E ainda assim, elas coexistem com a gente no mundo. Então, viajar nos cura de várias formas. Nos cura de crenças que nos limitam. Pra mulher, viajar é muito poderoso, né? Muito, muito. E é muito desafiador também, Inclusive, né? Porque viajar sozinha é muito gostoso. A gente não foi ensinada, né? A fazer nada. Eu sinto muito porque eu acho que a mulher não foi ensinada a fazer praticamente nada sozinha, né? Ela foi sempre ensinada a ter, ou o pai, né? Tem que ter um homem junto, né? A figura do pai junto, ela se sente segura. A figura do marido junto, ela se sente segura e tal, né? Mas ser mulher, né? Tem países que a gente é perseguida mesmo, mais ainda, é perigoso mesmo. Mas existe já alguns jeitos, até eu como viajante, até compartilho algumas dicas de como você viajar com mais segurança. Mas tem que ficar esperta com as coisas. Agora, também há países que você é mais realmente só é respeitado estar com um homem mesmo. Sim. Né? Então, nem vou entrar em méritos, vocês pesquisem. Mas, né, pra não parecer. Mas, como falando, ai, me perdi. Conta pra gente aí como você vê o mundo quando você tá viajando. Acho que a gente vê o mundo de uma forma diferente. Acho que a gente aqui, na nossa vida, a gente fica tão focado no prático, no racional, e quando a gente viaja, a gente tem essa chance de voltar a se conectar com coisas pequenas, com coisas... Olha que simples que é você ver um pôr do sol, uma coisa que às vezes aqui a gente não para pra olhar pra essa janela, né? Ser feliz no simples, né? Sim. Um café, porém, em Paris. Um carbonara, porém, na Itália. Mas assim, olha, engraçado que treinar o olhar, eu acho que é a primeira coisa pra você se tornar um viajante. Dá pra você ser um viajante na sua própria cidade, isso não é demagogia. Se você sentar e você se transportar pra aquele momento presente, você consegue viajar dentro do seu olhar na sua própria cidade. Então, você pode começar assim. Eu acho que nos faltam, como mulheres, recursos financeiros para começar. Então, você vê a minha própria história. Eu não tinha nem como fazer o Enem, gente, gente, era R$35. Eu não tinha. Porque minha mãe também foi uma mãe solo. Então, a gente de mulheres que foram aí desbravando para que a gente colha. Então, quem vem agora, já existe uma profissão de blogueira, já existem parcerias com hotéis, coisas que você pode fazer para encurtar os seus caminhos. Agora, voltando ao meu olhar, eu acho que você perguntou uma viagem que me curou muito. Eu fui para Curaçao. E eu lembro que eu estava com meu marido e a gente estava num momento muito de redescoberta de muitas coisas, que a gente ficou ali só sentindo a água bater quentinha, assim, parecia que era uma gelatina, que era azulzinha mesmo, você olhava, aquela coisa transparente, e a gente olhava para aquilo e a gente para nós foi o melhor mar da vida, porque a gente simplesmente estava ali, sem distrações. Ali falou uma coisa importante, as distrações tiram a gente de quem a gente é, nos roubam. Sim. E a comparação também. Porque eu falei, aí você vai falar, eu nunca vou pra Curaçao. Talvez você vá. Ou talvez você vai pra Praia Grande, ou talvez você faça uma salmoura no seu pé na sua casa. E eu tô falando isso sem demagogia, porque não é todo dia que eu vou pra Curaçao. Mas quando eu quero trazer aquela sensação, o que eu posso fazer de novo? Se eu sei que o contato com a água me faz feliz, então eu coloco meus pezinhos ali e eu me dou aquele momento de autocuidado. Se autocuidado e autoconhecimento também é muito importante nas viagens. Quem se conhece sabe que você gosta para otimizar tempo. Eu sei que um café para fazer seu roteiro. Sei que ir a um café é importante. Eu sei que gastronomia é importante para mim. Então, talvez você tenha que replanejar sua viagem. Dica prática. Como que você monta seu roteiro numa viagem? Ai, que pergunta gostosíssima. Primeiro que eu escolho muito bem o hotel. O hotel tem que ser, se possível, com uma boa cama e bem localizado. Se você fizer uma viagem para relaxar, então, que você vai ficar mais no hotel, escolha bem o hotel com a estrutura que ele tem. Então, com uma boa piscina, com spa, assim. Estou prosperando, então agora eu posso escolher. Mas, se você for explorar a cidade, então você tem que pegar uma coisa bem localizada, que não importa muito bem se ela é uma coisa extremamente luxuosa, cheia de piscina, talvez não precise, que você não vai usar, não vai ter tempo. Sim. Então, você tem que ver qual é o seu objetivo da viagem. É romântica? Então, precisa ter um jantar. É uma viagem mochilão? Uma boa mochila, um bom tênis e, sabe? Então, você tem que primeiro definir quanto você quer gastar e qual que é o seu objetivo. Vou viajar sozinha, também gosto de viajar sozinhas também, né? Gosta? E assim, é uma delícia. Eu viajei pro Peru sozinha, viajei pra Argentina. Pra China também, foi com os estudantes, mas eu ficava sozinha. Então, pra viajar sozinha, quais são os meus cuidados, né? Então, os lugares em grandes redes, coisas que vão deixar você um pouquinho mais segura. Aí,
sozinha, eu não fico em Airbnb, por exemplo. Não me sinto Fica num segura. hotel de rede conhecida. Porque é o mundo, né? Mas existem Airbnbs que são dentro de estrutura de hotéis. Tem que olhar muito bem, né? Eu não excluo essa possibilidade, mas eu prefiro que sejam alguns lugares que vão me acolher. Então, faz uma boa pesquisa antes. Agora, né? Temos vários blogs, vários sites. Até inteligência artificial ajudando a montar o roteiro. Mas é muito importante que você pesquise tudo. Se aprofunde sobre aquele lugar. Tem uma dica de ouro, que é muito boa. No Google Maps tem como você fazer os mapinhas. E fazer os pins de onde você quer ir. Então, você abre lá, aí você vai falar, olha, o que tá perto que era meu ponto de interesse? Coloca 50, 60. Porque às vezes à tarde, fala, olha, só sobrou esse tempo, eu não consigo mais ir naquele jantar, mas tem um cafezinho aqui. Tá bem no caminho, você vai e encaixa. É ótima essa dica. Ai, por isso. Agora sim, não perca seu sonho de vista. Se você quer viajar, se quer fazer alguma coisa, não é simplesmente planejar ir, porque eu sei que tem múltiplos fatores que às vezes podem nos impedir. Mas todos os seus sonhos são possíveis. Como milagres são possíveis. Às vezes tem que, pra viagem, tem que meter o louco um pouquinho. Você vai fazer uma dívida um pouquinho maior do que você faria com a mente sã. Tem algumas loucurinhas. Você vai botar uma data da agenda que você talvez não saiba onde vai deixar seu filho. Mas, às vezes, você precisa. Pra dar esse... eu acho que tem algumas coisas na vida que a gente precisa disso. Por exemplo, casar. Você sempre acha que, né? Meter o louco. Tem que meter o louco. Vai, casa. Ter um filho. Tem que Ela ir, que fez meu tem coisa casamento, que vai. sabia? Porque eu já tava casada, morando ali, não ia sair nunca daquela inércia de continuar ali, né? Sim. Aí ela, então, vamos fazer seu casamento. Vamos lá, amiga. Que maravilhosa. Em 4 meses a gente organizou tudo. Tudo isso? Foi. Poxa. Em 4 meses a gente organizou, foi lindo. Tá enroscado. Foi muito Ai, bom. meu Deus. Deu tudo certo, foi lindo. Ó, e eu Foi, também foi organizei em incrível. 4 meses o meu. Olha aí, gente. E marcamos a data e aconteceram todos os milagres possíveis pra aquilo. A gente ouvi muito falar foi disso. encaixando e Tudo deu encaixou, certo. Tudo encaixou. Casamos no carnaval. O último carnaval antes da pandemia. Então a gente casou e casou de verdade, né? Porque tudo fechou e aí a gente ficou junto. Nossa, vocês casaram em sempre. fevereiro de 2020. 2020. Então, A gente no ano anterior. de 2019. Aí a gente tava vivendo aquela coisa assim ainda. E fevereiro não, foi dia 3/3. Então foi em março, foi aquele ano que sai. E aí a gente teve os primeiros meses casados, legal, tudo. E de repente a gente ficou junto pra sempre. Porque a pandemia, a gente ficou, que bom que a gente se gostou, Prova né? de fogo. Agora ou vai ou vai. Vai ou vai. Ainda bem que deu Aliás, certo. eu acho importante falar sobre isso, porque a gente tava falando sobre as mulheres viajarem, enquanto isso é importante. Saiu uma pesquisa recentemente do Instituto Think Yoga que fala que 67% das mulheres de 18 a 29 anos, o sonho delas é viajar. E mais da metade das outras idades, o principal sonho da vida delas é viajar. Porque viajar te transporta, viagem pra fora e pra dentro de si. E é um luxo, sabe por quê? Porque ela passa por perspectiva econômica, então financeiro. Às vezes, como está constituída a sua família, companheiro, companheira, não permite. Filhos, às vezes, podem ser... são muito legais, podem ir com você ou não. Então, eu acho que quando elas falam isso, elas estão falando muito sobre liberdade. Meu sonho era conhecer coisas. Então, a gente precisa considerar esses sonhos das mulheres. Então, quando a gente posta nossas viagens, que a gente inspire essas pessoas a não desistirem de sonhar. Às vezes, tem que meter o louco. Às vezes Isso. é tempo. E Sem olhar... responsabilidade financeira, mas tem que ver, eu vou dar uma ajustada aqui, eu vou soltar aqui, apertar aqui pra fazer. A gente sabe que a gente tá falando aqui de uma bolha, de um né? lugar que a gente é muito privilegiada, Nossa, não né? tem Somos como. mulheres que temos uma rede de apoio, querendo ou não. Temos, cada uma de nós tem suas questões, mas a gente tá falando de um lugar de privilégio, pensando em Brasil, que é o mínimo do mínimo do mínimo, que, né, que tem o acesso ao que a gente tem. Mas eu acho muito importante quando você fala, por exemplo, sobre o viajar no seu próprio lugar, assim, onde você mora, onde você tá, porque é uma forma também de você expandir, porque como a viagem é sair, né, de um pouco da rotina, sair do dia a dia e poder observar e ser ter um olhar diferente sobre a sua própria cidade ou sobre uma cidade vizinha. Gente, o Brasil tá lotado de lugares assim incríveis e às vezes a gente fala assim, pô, mas aqui São Paulo, Selva de Pedra e tal. Outro dia eu vi um conteúdo teu que eu achei maravilhoso, era uma publi de um hotel do Rena, que é incrível, né? O Renaissance é um hotel maravilhoso. E eu assisti aquilo e eu falei, gente, que conteúdo primoroso. Era um day use, né? Era, e Eu assim, fiquei fim de semana, e ela mostrou assim, como você tá tudo bem, é um Renaissance. Adorar. Mas assim, como na tua cidade, assim, ela conseguiu mostrar no conteúdo, assim, olha que legal, tem teatro dentro do hotel, olha o café da manhã que gostoso que é, tem a vista, tem umas coisas que a gente consegue, às vezes, você não precisa pagar em euro uma viagem para ir para outro lado, mas aqui mesmo, São Paulo, você anda 40 minutos, 50 minutos, você está em Atibaia, que tem
lugares muito legais para conhecer. Você tem o litoral de São Paulo, que apesar de, né, de ser bem extenso, também é bem rico, tem bastante coisa bacana que às vezes, falando do nosso ponto de vista aqui, para não parecer, né, que a gente não entende, a gente entende as realidades de outras mulheres, né, que às vezes é difícil, como você falou, não tem com quem deixar o filho, não tem o carro próprio, não tem... Mas assim, o tentar explorar, mesmo que seja regionalmente, mesmo que seja por um dia, né, que seja... Isso faz com que a gente... limpe um pouco, assim, sabe, a cabeça, tira a gente da realidade. E o dado que você trouxe, do tipo, que as mulheres querem viajar, é algo muito legal, pensando na parte da independência, mas talvez revele também uma questão de necessidade de fuga, né, Totalmente. Como eu preciso sair dessa realidade que eu tô, né, dessa caixa, né, desse lugar, né. Que não estão falando sobre preciso casar, sonho casar, né? Porque eu acho que o maior sonho deve ser esse, né? Se essa pesquisa fosse há, sei lá, 50 anos, sei lá, talvez fosse casar isso, antes né? era sair de uma realidade para ir para outra também. Então, acho que a gente tá sempre querendo ir para próximo, né? A mulher tem essa expansão de consciência que é linda, belíssima e que, às vezes, a gente foi muito, ainda né, muito martirizada nos sistemas do mundo, mas é lindo poder viajar e poder ter liberdade de escolha, né? Então, acho que também incute muito isso. Eu espero que as pessoas possam viajar mais nas suas próprias cidades, pelo mundo. Eu espero muito isso. E aí, viajar para mim, com todo o meu contexto de saúde, sempre com bom seguro de saúde. Patrocinem as meninas, olha. Um seguro viagem que eu já precisei usar, gente. SAMU pelo mundo. Já usei na China, na Argentina, já usei, você acredita? Olha só, sério? Já fui... uns médicos do mundo inteiro me conhecem. Brincadeira, aconteceram coisas muito pontuais pela quantidade que eu viajo. Foi bem pouco mesmo. Mas você tem que estar preparado. Então, você tem que se autoconhecer e falar, olha, eu sei que algumas coisas dão BO aqui e tal. Ai, que eu tava falando, isso aí. E a gastronomia? Érica, como que chegou assim? Eu sei que a viagem e a gastronomia, elas caminham juntas, né? Sim. Porque a gente viaja e conhece, desbrava e tal, mas como que entrou a gastronomia, assim, no teu dia a dia? Eu percebi que cozinhar... Primeiro que eu amo servir as pessoas, não é demagogia, eu amo mesmo. Eu amo cozinhar pra gente tomar um vinho, eu amo cozinhar pra gente... A gente chama comer, amiga. Isso é um convite? É literalmente um convite. Alphaville, semana que vem. Pode ir. E assim, eu percebi que esse servir à mesa me conectava às pessoas, que é uma coisa que muito importante. E também, ao cozinhar, eu percebi que eu me desconectava com meus pensamentos. Então, atenção plena em alguma coisa. Tem um mindfulness na cozinha, né? Um hiperfoco no... Sim. É um dos únicos lugares que eu desconecto das coisas. Então, eu percebi que esse era um ambiente de muita alegria pra mim. E aí, também, ao conhecer os chefes, eu percebi muita gente que era parecida comigo. Então, que tinha tem quem tenha por outros motivos, mas a maioria deles ama que as pessoas sejam felizes comendo a comida deles. Então... E chefes mulheres também têm muitas barreiras. Era um ambiente muito masculino, gente. Principalmente na cozinha profissional de alta gastronomia. Muitos chefes homens. Agora a gente tem muitas mulheres maravilhosas aí desbravando. Aqui em São Paulo também. A Janina Rueda. Tem a chefe Carmen Virginia. Tem tanta gente que eu vou esquecer. Meu Deus, que não me matem. Porque mas são tá tudo no Instagram dela. Então vocês aproveitam aqui embaixo. Vai ter o meu Instagram, o Instagram da Lu, o Instagram da Érica. Me sigam, me ajudam. Me apoiem, gente. Me levem pelo mundo para as mazelas eu vou esquecer. É isso, tô brincando. É isso. Mas eu acho que a mesa faz isso, né? A mesa coloca a gente... igual aqui. É isso, a mesa é isso. É muito importante, né? Eu sinto isso que você tava falando, porque eu fiquei em reforma lá em casa 7 meses e fiquei morando na casa da minha mãe. Então, eu fiquei 7 meses sem receber ninguém em casa. E eu adoro receber também. Eu sou muito das festas ali. Eu já participo de algumas. Eu gosto de Você é boa amiga, né, amiga? Eu gosto de receber. Gente que tem esse dom. Eu gosto de fazer festa. Eu gosto de... A gente planeja qual a nossa próxima festa, qual a nossa próxima viagem. É muito disso, assim. Mas ficar sem receber as pessoas em casa, pra mim, assim, foi me dando uma tristeza que eu falei pro Lelê, a gente precisa voltar pra casa, lógico, pra ter toda a ordem e tal, mas o receber em casa, pra gente a gente fica assim, fim de semana, a gente não tem ninguém pra ir em casa, quem que a gente vai chamar, então? Ai, que delícia! Eu tava vendo essa semana um estudo, um evento que eu fui, um estudo que falava sobre os países mais felizes. E aí, que é a Dinamarca. Mas quem não olha, né? Triste, né? Acho que são eles. Ou Finlândia também tá lá. Mas ele falava que uma das formas de felicidade que a gente tem muito aqui na América Latina é essa coisa de reunir os amigos e a família ao redor da mesa, né? Do quanto isso é poderoso para
para nossa alegria, para nossa autoestima, para nossa socialização. E cura, né? Isso cura, porque se a gente começa a ver, eu sou uma entusiasta de longevidade, é um dos temas que eu mais amo falar, ouvir, ler, enfim. E a longevidade, ela é baseada também, né? Hoje, né? A longevidade que se fala hoje tem um estudo muito importante que é das Blue Zones, que são áreas no mundo que as pessoas têm costumes similares, alimentação, tanto na parte de alimentação quanto de sociabilização, de atividade física, e são as regiões do mundo, nessas Blue Zones, onde as pessoas vivem por mais de 100 anos, 110 anos. E os pilares são incríveis, né? Que é comunidade, se alimentar bem, atividade física. Isso. Ou lugar com muita escada que a pessoa, né? Que a pessoa tem maravilhosa. Isso, é isso. Loucura. E é um alimentar bem, não é um alimentar bem que a gente vê hoje o terrorismo nutricional, a gente vive aqui do corta isso é inflamatório, isso não pode. Não, eles comem pão, eles comem o queijo de cabra ali, eles tomam vinho. Então, não é o cortar ali, é sobre o nutrir, né? Sobre o nutrir, sobre como está sendo essa mesa, né? São pessoas que têm essas comunidades, são pessoas que se sentem pertencentes a comunidades. Então, é muito importante ver que a alimentação, né, a gastronomia, ela não está só sobre o chefe de não sei quantas estrelas tem esse restaurante, o que é esse ingrediente caríssimo. Não, é o partilhar que a gente tem dentro da nossa casa, né? É o ter a geladeira cheia e poder escolher o que a gente faz, que também é outro privilégio que a gente tem. E que isso é um dos maiores que a gente, né? É verdade. Eu fui no evento esse final de semana, uma amiga fez aniversário, meu grupo de soltelias. E aí eu fui no evento que era pagode, sertanejo, só que eu não conheço nada. Mas aí você começou a geladeira cheia, eu comecei assim, uma casinha, geladeira cheia, dormir de conchinha. Aí eu tipo, gente, o que é isso? Se eu fui mais 3 eventos desses, eu vou começar a gostar, Você tá mudada, hein? Gente, quem se vê, amiga, mais 2, você tá mudada. Mais 2 eu vou estar cantando todas e dançando. Já foi pro carnaval, né? E você descobre que você sabe quase todas as músicas, né? Não, essa aqui eu falei que ela foi falando geladeira assim, cheia, aí a Glória Groove já sentou aqui do nosso lado. Eu não sabia nem de quem era, mas foi vindo assim o ritmo, eu tava aqui, a geladeira. Amiga, eu preciso confessar que eu sei todas, porque eu tenho filhos adolescentes, então eu tô eclética. Aí já fiquei aleatória, daí pior, né? Daí eu falei pro italiano, com o namorado, falei assim, mas é samba, não gosto, né? Tananã. Aí, em determinado momento da noite, eu postei uma foto que eu tava bonita com um drink e tal, marquei o @ do lugar. Ele foi, clicou no @ do lugar e ele achou um vídeo de alguém aleatório que tem assim um zoom que a pessoa dá, que eu tô lá no fundo da frente do palco assim, ó. Mentira! Ela tava se divertindo, Aí ele mandou pra mim assim, ainda bem que você não gosta de samba, sabe? Imagina você gostar. Quem não gosta, né? Pra quem não gosta, mas é isso. Sambalias. Mas eu fui viver. Fazer os sambalias, ó. É sambalias. Fazer os bloquinhos. Não, você tá achando que é brincadeira, mas vai ter o Agrolias agora. Esse eu me recusei aí. Não rolou, não deu. Agrolias vão pra um rodeio. Quem for encontra com Agrolia as meninas, sem a Lia. Without Lia. Elas vão pra um rodeio em Americana, eu acho. Deve ser Americana. Eu não sei, eu sei que eu cogitei, falei, é uma experiência, tenho que ir, vou nessa viagem. Mas aí quando eu comecei a olhar as bandas, a multidão, eu falei, não vai dar. E a maturidade tá nisso, né? Tipo assim, a maturidade é isso. Também, o recusar também faz parte. Assim, num samba eu vou, consigo. Pra um rodeio, aí é demais, é too much. Em outros momentos, talvez a gente até falasse, não, eu vou porque eu vou desapontar, porque eu vou, né? Não, agora assim, tá tudo bem, elas sabem que mas se elas insistirem muito, eu acabo indo. Espero que não insistam. Eu acho que meninas. Eu vou dar um chapéu de cowboy pra ela, porque ela vai. Juro, eu já fiquei pensando, falei assim, olha, a música eu não entendo, as coisas que tem, mas eu tenho uma bota de country. Já é, você já tem meio caminho andado. Tá a favor já. E fiquei, aí fechou uma van, ai que bonitinhas, elas vão de van pra lá. Aí elas já estão tentando fechar a segunda van. Falei, ai, um rolê 30-40 a mais é van, já tem, sabe, um pouquinho de estrutura. Aqui tem isso também. Tem. Não, e é engraçado, outra coisa que eu tava pensando também, né, como um rolê assim, quando você, não é que você, né, que tem dinheiro, mas são todas mulheres que trabalham, mais maduras, uma fase mais madura. Então assim, marca um rolê desse, elas conseguem bancar, conseguem ter, como é importante a parte financeira, né? Você conseguir arcar com uma despesa dessa aí. Isso volta também para um assunto que a gente já falou aqui algumas vezes, de como é importante a mulher se perceber como uma pessoa, um ser independente nesse sentido até, sabe? A gente sabe também que não é a realidade de muitas, que ainda dependem de marido, dependem de família,
familiares, não tem, né, é o que você falou, nem todo mundo sai do mesmo lugar, né? Não dá para dizer que todo mundo chega naquele espaço, porque nem todo mundo partiu do mesmo ponto. Mas esse olhar para a independência financeira também nesse sentido, não só de trabalho e de tudo mais, mas de poder falar assim, cara, eu vou viajar e eu vou... Te dá liberdade de escolha, de escolha, de poder ir para um lugar, né? Isso é muito importante a gente ver mulheres que tem no grupo, né, das solteirias que tem perto da nossa idade, que estão indo, e eu acho isso o máximo, porque legal. Um tempo atrás isso era algo talvez inconcebível, pensando, né, nesse sentido. Eu lembro da minha primeira viagem sozinha, que foi a trabalho, sempre viajei ou com o pai, ou com o marido, com todo mundo, e eu fui uma viagem internacional que eu fiz a trabalho. E eu tava desesperada, foi assunto de terapia, assim, porque eu tava pensando, como que eu vou sozinha entrar num avião? Como que eu vou sozinha? Não vai ter ninguém, não vai ter filho, não vai ter marido, não vai ter pai, não vai ter... Eu vou entrar sozinha no avião, eu vou ficar 10 horas dentro daquele avião, e depois eu vou descer e eu vou pegar... E aquilo eu coloquei na análise porque eu falava, eu sou uma mulher independente, sou adulta, sou mãe de família. Porque essa fragilidade com esse assunto, Por quê? Né? Foi algo muito Você tem que virar uma chavinha, eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Mas foi isso. A hora que eu entrei sem marido, eu vou sozinha. É isso. Foi isso que me fez ir. Eu falei, putz, que legal. Acho que eu vou marcar mais uma viagem a trabalho sozinha. É importante. O autoconhecimento é importante, porque nesses momentos é você com você mesmo. É isso. Não tem ninguém pro lado mesmo, né? E é isso que a minha analista falava. Ela falava, é um momento seu. Todo mundo vai ficar bem, sabe? Calma. As crianças vão estar com o pai. Tá todo mundo bem. Tá tudo certo. E você tá indo a trabalho, mas você tá indo, vai. Amar sua própria companhia é um tipo de liberdade. É verdade. Um desafio também, né? É um desafio. Tem muita gente que não consegue. Às vezes eu não quero nem eu ficar comigo. Gente, hoje eu fiz... Ai, conta. Eu só vi coisa aleatória. Não, hoje eu comecei, tem uma... Eu não sei se ela é só escritora, mas chama Mel Robbins. Passou no meu TikTok um negócio que ela falou, que é pra você acordar, escovou o dente ali, daí você vai fazer um high five com você no espelho. Como assim? Aí hoje foi meu primeiro dia de high five comigo no espelho. Aprendo. Você vai olhar no olho, porque é aquela pessoa que tá ali, a pessoa que vai passar a vida com você, que vai passar por tudo com você. Faz todo sentido. Aí você faz assim, tipo, dá essa encarada. Ela falou assim, o desafio é fazer isso umas 5 vezes em seguida. E ver o que isso muda dentro de você. Então hoje foi meu primeiro dia, toquei aqui. Nada muito mágico, tem gente que fala, chorei no primeiro dia. Eu acho que eu já me enxergo muito, porque a gente que grava coisa, que fotografa coisa, se vê muito, né? Mas eu fui lá. Fica aí o desafio pra vocês. Eu acho muito legal, porque eu tenho percebido que eu tenho feito algumas coisas assim também comigo mesma, de tipo assim, eu consegui alguma coisa, eu falo, boa garota, vai. Isso, tipo, é isso. Nossa, conseguimos, hein? Como se fôssemos duas, que cai né? naquela coisa do tipo assim, as coisas cruéis que a gente fala no espelho, que você não falaria pra sua filha. Nossa. Então é assim, você se perceber como uma pessoa que é quem tá ali por você no final das contas. Isso. Por mais que tenha um parceiro que seja muito parceiro, que seja uma... Que é imperfeito também, a gente adaptando, né? Isso. E eu vi um post, na verdade o Lê me mandou, né, o meu marido, ele falou assim, olha como essa moça vê a viagem. E ela falava assim, que ela não quer estar só no lugar. Ela quer ela quer viver o lugar e passar pelo lugar. Então, assim, ela faz umas viagens lindas, maravilhosas, ela até filma e tal, mas ela não posta na hora, ela não... Eu também faço isso. Porque ela fala assim, eu não quero só estar ali. Estou aqui. Ela quer passar, ela quer sentir que a presença dela estava naquele lugar e que aquele lugar passou por ela também, né? Então, eu acho isso muito importante, né? Pra gente também olhar pra isso. Pra você ser tocada também, né? Isso. Você fez a tua primeira viagem pra Itália, agora pós divórcio. Não, eu já viajo sozinha. Não, você viaja sozinha, mas bem, aquela viagem que você fez sozinha, que foi a viagem misteriosa, que você não postou nada. E aquilo fez uma vibe meio Sandy pós-divórcio, né? Que fez aquele tour, né? Foi isso. Mas a gente que tava em contato sabia o que tava rolando. Tá viva, tá ótimo. Que tava bem, tudo certo. Foi muito uma viagem de cura essa. Foi uma viagem. Então conta pra gente. Porque eu já tava passando por um processo de divórcio muito longo que ninguém sabia. Eu já tava sofrendo abuso por muitos meses dentro da minha própria casa. E foi uma viagem que eu liguei o foda-se, falei, comprei a passagem cara de um dia pro outro, falei, vou e vamos ver no que vai dar. E eu me deixei ser muito cuidada, porque lá ele me buscou no aeroporto e eu deixei tudo na mão dele. Assim, o roteiro, os lugares que a gente foi, etc. Porque eu gosto também de controlar muito as coisas, né? E essa viagem eu só fui de ser linda, só.
fui ser linda, é Esposa isso. troféu, né? Nossa, Namorada troféu. é. E pronto. A gente não sabe nem lidar com esse cuidado, né? Não sabe. Porque soltar as coisas também é difícil pra gente. difícil. Eu tava falando agora, até com uma moça que tava arrumando a gente aqui, arrumando as meninas, que a gente tava conversando sobre uma outra coisa, tudo se conecta. Que às vezes a gente quer segurar todos os pratinhos, às vezes tem que deixar alguns caírem. Isso. Sim. Não os mais importantes, né? Mas assim, tem que deixar, se permitir. Se você segurar tudo, gente, a gente não tem mão pra segurar tudo. Algumas coisas vão escorrer pelos dedos da mesma forma. Então, é se fortalecer e ir administrando. A gente, como marinheiro, vai ficando mais experiente. Não é que as ondas vão deixar de vir altas. Isso. Então, acho que é sobre isso também. A gente ir levando a vida. Eu amei acompanhar, como assim, leitora e amiga, as suas viagens, mas é porque a gente percebe essa maturidade mesmo. Você acha que agora... eu tô entrevistando. Jornalista veio. Chamou a jornalista, né? Mas você acha que mudou algo em você? Te curou em que parte, assim? Tem me curado muito, porque foram muitos anos me moldando de uma forma mais fechada e, de repente... tudo com esse meu novo parceiro é uma coisa do desapegado, se abrir, do se permitir, do deixar ser cuidado. Então é muito cura estar com ele, assim, é muito gostoso isso. Que lindo. Achando novos lugares, né? Que você às vezes até tinha, mas que foram deixados de lado, né? Isso, assim, né? Não é que não existe uma nova Lia. Existe já li, um resgate. Eu reencontrei muito uma Lia de antes do meu relacionamento Olha. anterior, de que era mais menina, de que era mais romântica e que eu perdi ao longo do tempo, né? E hoje com ele eu primeiro tenho um esforço para deixar acontecer, né? Ainda mais italiano, que é um romance, uma coisa exagerada. Primeiro eu falava assim, ai, não, exagerado, não, tá maluco. Aí quando você vai, você fala, fala mais. Tô gostando aqui, você fala aqui, mas continua. De novo. Você vai se deixando, é muito gostoso, é muito bom. Que coisa linda, ela tá vivendo um romance, gente. É tão bom se apaixonar. Não é? Né? E é lindo também. É lindo saber quando você tá vivendo. É lindo você viver um romance. É lindo você perceber que é lindo, né? Péssimo, que você tá passando por um abuso, você tem que sair. O autoconhecimento te coloca no centro das coisas, não com egoísmo, mas com percepção de que até onde é o seu limite, sabe? Então, isso eu tenho vivido também. Vivi relacionamentos ruins. E esse relacionamento, eu falo que as pessoas até falam, ele me curou de coisas que nem foi ele que quebrou. Então, é muito louco. E para nós que sempre tivemos poucas oportunidades, até a gente tá falando num contexto de bolha, né? Mas perto da minha bolha eu tive poucas, mas perto de outras pessoas que tiveram menos ainda. Mas a gente às vezes tem que agarrar cada uma das oportunidades como única, o que a gente é muito protagonista da nossa vida, empreendedora, assim. Então pra gente é difícil o lugar de ser cuidada. A gente tá muito preparada para servir, para comandar. Então você permitir compartilhar isso, essa última viagem, ele fez várias reservas, várias coisas que eu também, igualzinho você, sempre sou eu, até por ser da área. Aí eu falei, ai, que delícia. Que legal, né? Vamos jantar hoje. Perder o controle também é gostoso. Também faz parte, né? Pra se surpreender, né? É isso. Agora, pra gente finalizar essa parte aí dos homens, ou mulheres, ou companheiros, companheiras, é muito importante ter alguém que esteja na mesma energia de propósito que você. Não é perfeito. Vocês vão se adaptar milhares de vezes, a gente vai percebendo isso com a maturidade, né? Mas estar disposto a continuar se amando. No meu convite de casamento estava assim, amar é uma escolha sábia. A gente falou muito de sabedoria aqui hoje, né? Até sem pensar. Então, é sábio continuar amando, né? Enquanto for bom pra você. Sim. Então, amar é uma escolha. Isso é importante. Isso. Não é essa coisa só da paixão, porque a gente se apaixona e reapaixona. 15 anos tô com ele. 6 de casada, tem uma hora que você fala, nossa, né? Vamos o quê? Sim. Então você encontra outro elemento. Se você não botar o esforço, não é conto de fadas que passou por ele e sentiu seu perfume, te agarrou. Não, você tem que se esforçar no dia a dia. Sim. E na internet o povo acha que porque a gente posta uma foto ali, ele, é perfeito, queria essa coisa. Mas você não passaria pelo que a gente passou. Ou eu não passaria pelo que você passou. Então, guarde essas coisas no lugar certinho. É uma inspiração por isso ou por aquilo, mas não pra te oprimir. Porque cada um é feliz de algum jeito e é triste de algum jeito. Isso. E a gente tá só aprendendo. A internet vem pra inspirar e não pra oprimir. Eu acho que é essa a nossa... Muito obrigada por ser tão inspiradora, por esse episódio tão inspirador. Muito. Conversa. É isso, é o que você... a nossa conversa foi muito enriquecedora. Eu lembrei de um verso de Pescador de Ilusões, do Rapa, que fala que o mar escuro trará o medo lado a lado com os corais mais coloridos. Ai, meu Deus. Eu sempre me inspiro muito quando eu ouço essa música é maravilhosa toda, né? Eu gosto muito do Rapa, mas quando você fala isso, o mar escuro, que é assim, a escuridão, a tristeza ou os problemas,
ele traz o medo, né, de estar num lugar escuro, mas ele traz o medo lado a lado com os corais mais coloridos. E acho que a vida é isso, a vida é sobre o mar escuro que tem o medo, mas que tem os corais lindos, né? Se a gente souber olhar e souber enxergar. Isso. E acho que é muito isso que você trouxe hoje pra gente, Érica. É muito inspirador ouvir tua história, como você lida com ela, como é seu dia a dia. Pra gente, eu tenho certeza que tem muito mais gente aqui que vai olhar pra tua história e vai falar assim, caramba, um respiro, né? De que legal, dá para seguir, a gente vai continuar. E muito obrigada por ter vindo, foi muito importante ter você aqui com a gente. Enriquecedor para mim também, é emocionante, é desafiador, como eu falei, para elas contarem a minha própria história. Sendo jornalista, a gente ouve muitas histórias e organizar tanta coisa complexa acontecendo ao mesmo tempo para contar também não é muito fácil, mas eu queria agradecer pela oportunidade mais uma vez, falar que as portas do meu coração, da minha vida, da minha casa são abertas para vocês, e quem quiser também me acompanhar, a Lia vai deixar aqui, a Lu vai deixar aqui, será um prazer receber vocês também nas minhas redes sociais, para acompanhar a minha jornada e eu a jornada de vocês. É isso, a vida é uma viagem, de qualquer forma, e eu tô documentando isso pelo mundo. Obrigada. É isso, muito bom. Bom, se vocês curtiram, já sabem, encaminha para uma amiga que também tá nessa maturidade, vai gostar do episódio. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, gente.